Olha, eu tenho mantido, do ponto de vista pessoal, tenho mantido a rotina exatamente como tinha antes, ou seja, venho trabalhar todos os dias como estava antes do início da situação de emergência. Agora, do ponto de vista de trabalho, temos uma quebra enorme. Neste momento estamos com menos 90% de faturação do que estávamos até à primeira semana de março, porque logo na semana anterior ao fecho das escolas, neste caso, o fecho das escolas foi no dia 16 de março, e nós no dia 13, ou seja, sexta-feira, percebemos que já íamos ter uma quebra muito grande na semana seguinte. E por isso, desde essa altura, neste momento nós estamos a faturar por semana mais ou menos 90% do que estávamos numa situação normal. Por isso, grande parte da equipa neste momento está em layoff. Imagina, nós no total temos 12 pessoas a trabalhar normalmente, e neste momento devemos ter 4 pessoas ou 5 pessoas, estou a juntar aqui meios horários, porque a maior parte das pessoas está a fazer meios horários, por isso temos 3 pessoas a tempo inteiro e depois temos mais 3 pessoas que estão a fazer meio horário. É um bocado o que está a acontecer em todo o território, não é? Exatamente. É comum a muitas empresas. Como é que vocês pensam contornar as dificuldades que se avizinham? Olha, neste momento ainda há muita incerteza. Essa é, pelo menos no nosso caso, é uma das situações mais difíceis, porque claramente, por exemplo, falando na área da restauração e da hotelaria, que são os nossos maiores clientes, claramente o mercado vai mudar. Agora, há aqui duas incertezas muito grandes. Primeiro, vai mudar como? Como é que esse mercado vai trabalhar nos próximos 2 anos? Por exemplo, a questão da hotelaria, dos hotéis, principalmente dos maiores, será que eles vão conseguir abrir ou não vão abrir se tiverem a limitação a 20%, 25% da taxa de ocupação? Porque eles não são rentáveis com essa taxa de ocupação. A mesma situação para os restaurantes. Quais é que vão reabrir, quais é que não reabrem em condições. Por isso, temos aqui primeiro este ponto, que é como é que o mercado vai ser daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses. A segunda grande incógnita é qual é a dimensão do mercado. Ou seja, nós temos neste momento as empresas em Portugal que estão, a estrutura que existe é para determinado volume de negócios, ou é para determinado PIB, se quisermos assim dizer, mas nós sabemos que o mercado vai diminuir. Obviamente há setores que vão diminuir muito mais do que outros, mas esta diminuição do mercado ainda é uma grande incógnita, que nos vai obrigar a todos, ou a praticamente todos os setores, a terem que se reinventar, a terem que mudar de estratégias. Adaptar-se. Sem dúvida alguma. Sob o risco das empresas se tornarem não sustentáveis. Não é? Ou então vamos ter que fazer processos de reestruturação muito grandes com despedimentos também massivos para que as empresas possam sobreviver com custos fixos mais baixos durante os próximos 2 anos. E acerca das medidas que estão a ser repensadas e tomadas pelo Estado, considera que são as mais corretas? Ainda é um bocado cedo falar acerca disso? Olha, este é um momento em que temos que pensar em estratégias de curto prazo ou imediatas, e é preciso pensar em estratégias depois mais de médio e longo prazo. Do ponto de vista mais do imediato, eu acho que as medidas do Governo vão no bom sentido. Ou seja, elas estão a tentar dar liquidez às empresas e estão a tentar que as empresas tenham menores custos fixos, pelo menos no prazo de 90 dias. Ou seja, a liquidez através das linhas de tesouraria e a diminuição dos custos fixos através das medidas de layoff. Obviamente que nós sabemos que a crise não vai passar, aliás, vai se acentuar durante os próximos meses. E por isso estas medidas de curto prazo vão se tornar rapidamente, ou já se estão a tornar, obsoletas. Voltando ao setor da hotelaria, ou então ao setor mais alargado do turismo, nós sabemos que provavelmente o layoff terá que ser alargado para mais de 1 ano para que todo o setor hoteleiro e do turismo não se desmantele por completo. Por isso, no ponto de vista do curto prazo, eu acho que as medidas vão no bom sentido. Obviamente que elas implicam um adiar da despesa para grande parte das empresas. Sim. Sejam as moratórias,
que não estamos a falar para já em perdões de dívida, estamos em adiar o pagamento de dívidas, seja aos bancos, seja de impostos, seja a questão do financiamento. Isto levanta-nos a médio e longo prazo um grande problema. O mercado, como falamos há pouco, vai ser mais pequeno, ou seja, praticamente todos os setores vão ter uma diminuição muito grande do volume de negócios nos próximos 18 a 24 meses. E por isso, as moratórias e os financiamentos podem vir a agravar a médio prazo a situação das empresas, porque estamos a partir do princípio que as empresas daqui a 6 meses vão ter capacidade de pagar os impostos e as amortizações à banca dessa altura, mais a destes 6 meses que estão para trás. Ou mesmo quando, no caso das moratórias, há alguns bancos estão a fazer moratórias de 12 meses, estamos a partir do princípio que daqui a um ano as empresas vão ter capacidade de pagar as moratórias dessa época, ou as amortizações dessa época, mais as que estão a ficar para trás. Do ponto de vista económico, é muito difícil achar que isso será viável. É um bocado surreal. E por isso, eu acredito que o Governo, ou as instituições europeias, quase certeza, sob pena de nós termos aqui falências em massa nos países, principalmente da periferia, entre os quais está Portugal, quase certeza que vamos ter que pensar em estratégias de fundo perdido ou de perdão de dívida ao setor empresarial, quase certeza. Como é que isso será feito? É que tenho algumas dúvidas. Eu acho que quase certeza que vai ter que passar por emissão de moeda através do Banco Central Europeu, que financia os bancos. Os bancos provavelmente irão perdoar dívida às empresas e será provavelmente o BCE depois a amortizar, entre aspas, a assumir a destruição desse capital, que no fundo fica sobre a emissão de moeda do Banco Central Europeu. Isto não está previsto neste momento nos tratados, mas é muito difícil acreditar que uma economia hiperendividada como a economia portuguesa, ou como a espanhola, como a italiana, ou como a grega, vão conseguir assumir o custo brutal de endividamento que estão a fazer neste momento. Sim, até porque é uma crise que afeta a todos, não é? Neste momento não é só Sem dúvida. É comum a toda a gente. Vamos ver. Que mensagem é que gostaria de deixar aos seus clientes ou à comunidade em geral? Olha, primeiro de confiança, que nós já passamos crises também muito fortes no passado. A crise de 2009, 2014 em Portugal foi uma crise muito violenta e fomos capazes, enquanto comunidade, de trabalhar em conjunto, de forma que o país conseguisse sair melhor do que outros países saíram. E por isso a capacidade de trabalharmos em equipa, das instituições se ajudarem umas às outras, das empresas se ajudarem umas às outras, de fazer brainstorming, é fundamental. Eu acho que isso, mais uma vez, está-se a verificar. E por isso, esse é o primeiro lado, que é importante mantermos a confiança e mantermos a capacidade de trabalhar em conjunto. O segundo ponto que eu acho que é importante é as empresas conseguirem aguentar ao máximo os postos de trabalho. É mais fácil, ou era mais fácil, certamente, as empresas neste momento diminuírem os recursos humanos que têm, mas isso só iria acelerar uma espiral recessiva. Vai acontecer, mas quanto mais adiarmos melhor, porque nós também sabemos que provavelmente que a saída, ao contrário da crise anterior, que nós não sabíamos quando é que a saída ia acontecer, nós aqui temos neste momento uma expectativa que o problema de saúde pública vai se resolver a 18 ou 24 meses. E por isso, esse era o segundo quase apelo que eu faria às empresas, que é todos nós, empresários, na medida do possível, conseguirmos aguentar o máximo número de postos de trabalho possível. O terceiro conselho o apelo que eu faria era das pessoas manterem-se atualizadas do ponto de vista da boa informação. Neste momento, as fake news são um problema grave ao nível da informação. Nós temos excelentes jornais por todo o país, desde os jornais locais, como é o caso do Jornal de Vila, até aos jornais nacionais. Os jornalistas estão a fazer um trabalho incrível nesta fase e nós sabemos que os meios de comunicação estão a ver uma situação também muito difícil ao nível do financiamento, neste caso da publicidade. E é muito importante as pessoas manterem-se atualizadas, não tanto
pelas notícias das redes sociais, mas principalmente pelas notícias dos órgãos de informação oficiais e com que têm jornalistas reais a trabalhar por trás, porque um dos maiores perigos que nós podemos ter é termos uma sociedade que se baseia em boatos ou em mitos e em má ciência, quando neste momento temos milhares de cientistas a trabalhar no mundo e a dar informação aos jornalistas, e é nessa informação que nós temos que basear as nossas decisões, sejam as decisões empresariais, sejam as decisões individuais. Exatamente. Hugo, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Olha, eu, para os colegas de outras empresas que nos estejam a ouvir, também diria mais uma coisa. Esta é uma fase em que nós temos que trabalhar em duas perspectivas. As empresas devem trabalhar em duas perspectivas. Uma, realmente, de curto prazo, sobrevivência, ou seja, tentarmos que as empresas não se desmantelem, não sejam realmente arrastadas nesta quebra incrível do volume de negócios que quase todas as empresas estão a enfrentar. Okay. A segunda é o esforço de adaptação, ou seja, uma visão mais de longo prazo. Dificilmente nós vamos voltar a trabalhar da mesma forma que trabalhávamos até há um mês ou mês e meio atrás, e por isso é muito importante as empresas começarem desde já a pensar em alternativas, seja em tentarem ir buscar clientes que estão nas suas fronteiras ou que estavam nas suas fronteiras atuais de trabalho e que não eram seus clientes, sejam outras formas de trabalhar, outras formas de comunicar, como por exemplo através das novas tecnologias, mas vamos ter que nos reinventar, até porque há toda aqui uma geração de valor neste momento através, por exemplo, das compras online, que já era forte há um mês atrás, mas que agora se vai tornar preponderante. Ainda mais. E as empresas da região, nós estamos numa região empobrecida e não tão rica como a zona mais litoral, e por isso as empresas desta região vão ter que fazer um esforço também de atualização nesse sentido. Exatamente. Hugo, muito obrigada pela disponibilidade e pela colaboração, e cuidem-se e protejam-se, que vai correr tudo bem. Depois de tudo mal, vai correr tudo bem, não é? Se precisares, está à vontade. Está bem, muito obrigada. Okay. Obrigado. Bom trabalho, Marta. Obrigada.